Conheça o mistério do templo Kailasa. Acredita-se que, quando descoberto, estava completamente coberto por gesso branco e parecia a montanha Kailash. Por isso, recebeu o nome de Templo Kailasa e dedicado ao deus Shiva. Durante séculos, o misterioso templo Kailasa, localizado nas cavernas Ellora de Maharashtra, na Índia, intrigou os pesquisadores. É, sem dúvida, o maior edifício monolítico do mundo. Podemos dizer com segurança que é uma das vistas mais impressionantes do planeta. Ofuscados por locais como as pirâmides de Gizé no Egito, Stonehenge na Inglaterra, a Pirâmide do Sol mexicana e Göbekli Tepe na Turquia. Este local antigo é frequentemente esquecido. No entanto, esta é uma das maiores realizações arquitetônicas da humanidade, sem dúvida. As pessoas arrastaram rochas maciças em Stonehenge e as colocaram de pé, mas no templo Kailasa elas removeram centenas de milhares de toneladas de rocha e moldaram a estrutura, esculpindo com perfeição. Estudiosos e pesquisadores dizem que as cavernas antigas da região datam entre os séculos 5 e 10 d.C., mas muitos acreditam que eles não têm apenas centenas, mas milhares de anos. A verdade é que ninguém sabe como ou quando este templo em particular foi construído, porque mostra claramente uma tecnologia muito mais sofisticada do que nos dizem que o povo indiano tinha entre os séculos 5 e 10. O complexo do templo é cortado em rocha sólida de basalto, deixando essa estrutura impressionante que confunde completamente a mente. Disse que simboliza o Monte Kailash, a morada do deus Shiva no Himalaia, uma das divindades hindus mais poderosas, e é apenas um dos 34 sistemas de cavernas que foram escavados. Acredita-se que este templo em particular tenha sido construído durante o governo de Krishna, o primeiro governante do Império Rashtrakuta, no século 8 d.C. Surpreendentemente, levou apenas 18 anos para concluir o templo. Estima-se que um total de 300.000 a 500.000 toneladas de rocha foi extraída do penhasco vertical. E outro mistério é para onde foi o basalto. Parece ter desaparecido sem deixar vestígios junto com as ferramentas usadas para construir o templo. Você pode considerar a seguinte hipótese baseada nos fatos comumente aceitos. Se as pessoas trabalhassem 12 horas por dia, todos os dias, durante 20 anos para construir o templo, elas teriam que cavar nada menos que 20.000 toneladas de rocha basáltica durante cada ano, o equivalente para 1.666 toneladas por mês, ou 55 toneladas por dia, ou 4 a 5 toneladas a cada hora. E então, é claro, as rochas residuais tiveram que ser descartadas, e a rocha exposta restante teve que ser esculpida intrincadamente, nos seus mínimos detalhes. Muitos que a pesquisaram acreditam que a estrutura foi escavada verticalmente para que o resultado final pudesse ser alcançado, da forma como a vemos hoje. Os historiadores acreditam que os construtores começaram a escavação no topo do monólito e trabalharam para baixo, esculpindo um dos complexos templos antigos mais cativantes da Terra. E como era uma escavação rochosa, não havia espaço para erros, e em uma inspeção próxima você encontrará que nenhum erro foi cometido. Este é o artesanato da mais alta ordem, mas algumas questões ainda nos assombram hoje, como por que eles escolheram uma rocha tão dura para construir uma estrutura complexa como o Templo de Kailasa? Que ferramentas estavam à sua disposição? Como eles conseguiram completá-lo em 18 anos? Alguns pesquisadores atestam que martelos, cinzéis e picaretas foram as únicas ferramentas que foram usadas, mas isso não é calcário ou arenito macio. Eles tiveram que trabalhar com rochas ígneas, vulcânicas, altamente cristalinas, duras. Se tivéssemos que construir um templo semelhante usando ferramentas antigas, seria impossível para nós hoje. Não há esclarecimento sobre como foi construído neste tempo.
a lenda por trás da construção do templo. O templo Kailasa foi construído em uma semana de acordo com uma lenda medieval contada pelo povo Maratha de Maharashtra. Eles acreditam que uma rainha cujo marido estava muito doente orou ao deus Shiva pedindo ao deus para curar seu marido, e em troca a rainha construiria um templo e o dedicaria a ele e jejuaria até que fosse feito. A rainha cumpriu seus votos até que as orações foram respondidas e seu marido se recuperou. Um arquiteto chamado Kokasa foi convocado pela rainha para construir o templo. Ele estava tão preocupado com o jejum da rainha que prometeu esculpir a estrutura dentro de uma semana, desde que fosse de cima para baixo, e a lenda diz que ele manteve suas palavras. Um templo que não pode ser demolido. A outra lenda, que remonta à era Mogol, durante o reinado do imperador Aurangzeb, foi feita uma tentativa de destruir o templo. Aparentemente, 1000 trabalhadores foram enviados para desmontá-lo e depois de 3 anos sofreu apenas danos insignificantes na forma de algumas figuras amassadas ou desfiguradas. Em última análise, sem esperança de sucesso, Aurangzeb teve que desistir e o templo permaneceu lá resilientemente. Mais algumas suposições. Com base nas observações de Helena Petrovna Blavatsky, pode-se dizer que muitos dos antigos templos da região remontam muito mais longe da história do que os historiadores acreditam hoje. Madhukar Keshav Dhavalekar, um famoso historiador indiano e um respeitado arqueólogo, sugere que o templo Kailasa foi construído e esculpido durante um longo período por pessoas diferentes em épocas diferentes, como outros edifícios antigos. Ele afirma que existem várias fases em que o complexo do templo foi construído e finalmente recebeu uma aparência que testemunhamos hoje. Uma das evidências que os historiadores usam para datar a estrutura é uma inscrição em uma janela perfurada na parede oeste de uma das cavernas, na qual encontramos uma gravura sânscrita semi-acabada, esculpida com escrita Brahmi, dá a genealogia da dinastia Rashtrakuta. Mas tudo isso só prova que a caverna estava lá no século 8 depois de Cristo. Não que foi criada naquela época. Muitas das inscrições nessa região foram maltratadas ao longo do tempo devido ao intemperismo e não há reivindicações documentadas de sua criação, como a Grande Pirâmide do Egito, que não revela a identidade do construtor. O templo Kailasa também não revela a identidade do seu criador. Qualquer que seja a verdadeira história, o templo Kailasa resultante é uma magnífica obra de arte. Muitas das esculturas individuais são uma prova de tirar o fôlego de uma escultura em pedra excepcional. Há uma grande estátua de Nardi, uma vaca sagrada nos pátios que pertenciam ao deus Shiva, que enfrenta um Shivlinga, uma característica tradicional encontrada em todos os templos dedicados ao deus Shiva. Há pilares de basalto de 30 metros de altura e vemos elefantes primorosamente esculpidos construídos na base da estrutura para dar a ilusão de que toda a estrutura está sendo sustentada nas costas dessas feras majestosas. Além disso, também encontramos cenas de 2 grandes épicos hindus, e 10 painéis retratam vários avatares do deus hindu Vishnu na galeria sudeste do templo. O templo também tem pontes, uma rede de irrigação de águas pluviais, um elaborado sistema de drenagem com túneis subterrâneos ocultos, olho mágico secreto que pode ser usado para esconder e espionar os invasores, varandas, bem como enormes escadarias que se ramificam em vários níveis do edifício. E observe que ele é construído a partir da rocha sem blocos de pedras anexados. Tudo isso teve que ser cuidadosamente planejado antes mesmo do início do trabalho, para que não houvesse erros ao longo do caminho. É um trabalho de perfeição. Sabemos que o templo Kailasa é apenas uma das várias cavernas e templos antigos esculpidos nessa área.
Mas vale a pena notar que também existem várias ruínas esculpidas nas proximidades que estão submersas na água, e estas podem datar da última era glacial, quando o nível do mar estava a metros abaixo. O misterioso Monte Kailash. Existem conexões do templo com o Monte Kailash, a suposta casa do deus Shiva no Himalaia. Houve histórias relacionadas à escalada do Monte Kailash, e não é que a escalada não tenha sido tentada por montanhistas de diferentes partes do mundo, mas eles não conseguiram escalar a montanha, porque foi solicitado a mudar seu caminho por alguns prudentes homens, como eles sabiam a importância sagrada que ela tem. Mas há algo sobre este lugar místico. Você pode dizer que não vão deixar você ir além de um limite, pode ser qualquer coisa. Embora um monge budista chamado Milarepai diz ter escalado o Monte Kailash, é considerado auspicioso levar o nome dele quando você está fazendo a circunferência. Pisar no Monte Kailash significa desrespeitar as emoções dos hindus, jainistas, budistas e outros. De acordo com a mitologia hindu, apenas a pessoa com coração puro pode chegar ao topo do Monte Kailash. A pessoa tem que acabar com toda a negatividade dentro de si e se dedicar completamente a Deus. Então só ele pode atingir o cume. O Monte Kailash tem uma suposta pirâmide. Curiosamente, alguns historiadores, estudiosos e cientistas assumem que a parte superior da montanha é provavelmente os restos de uma pirâmide verdadeiramente antiga. Mohan Bhatta, um estudioso de sânscrito de Mumbai, diz que o Ramayana também se refere à montanha sagrada como uma pirâmide. Referências à montanha também ocorrem nos Vedas, acrescenta. Os textos sagrados descrevem a montanha como um polo celeste, diz ele. Alguns afirmam que o próprio deus Shiva está enterrado dentro dele e que o complexo nada mais é do que a cidade dos deuses. O cientista russo Ernest Moldachev fez uma expedição para aprender mais sobre a história do Monte Kailash, com geólogos, historiadores e físicos. A equipe concluiu que esta é uma enorme pirâmide antiga feita pelo homem, cercada por várias pirâmides menores. Para adicionar significado à sua intenção, ele afirmou que foi construído por pessoas mais velhas e sofisticadas, que conheciam coisas como a lei das energias sutis. Ele disse que a montanha é a parte mais importante de uma rede de estruturas monumentais mais antigas, que ligam diretamente locais como as grandes pirâmides do Egito e muito mais. Alguns estudiosos também afirmam que os mesmos povos antigos, há muito esquecidos, que construíram a pirâmide do Monte Kailash, também construíram o templo de Kailasa, e que sua associação do nome não é coincidência. Talvez nunca saberemos o verdadeiro passado do templo Kailasa, mas há algo errado com a interpretação arqueológica deste templo, ou a nossa percepção da tecnologia do século VIII é totalmente incorreta, ou a linha do tempo de sua construção está errada em centenas, se não milhares de anos. No entanto, foi magnificamente construído, e talvez um dia um texto antigo em sânscrito lance luz sobre o método de construção e outros aspectos desse templo de maravilhas. Você acha que mais expedições arqueológicas ao Templo Kailasa e ao Monte Kailash deveriam ser feitas ou deveriam ser deixadas como estão? E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma das curiosidades do Templo Kailasa? O que mais te impressionou? Quem você acha que fez este templo? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar, aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.